Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de julho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A operação da Ucrânia que salvou Zaporizhia. É uma contraofensiva ucraniana, dá para dizer até por certo ponto secreta, muita coisa a gente divulgou, mas depois a Ucrânia calou-se e continuou avançando. E a gente falava muito vagamente sobre o que acontecia lá, mas foi altamente eficaz. E ao longo de uma frente de 50 quilômetros destruiu os planos da Rússia de invadir Zaporizhia, tomaram Uliápolo, inclusive, que eles já diziam que tinha tomado. Tinha alguns propagandistas que vieram aqui no canal, me lembro, tinha até uma senhora, né? Ela disse, nós podemos considerar então, por que você não considera nos seus vídeos que Kupiansk e Uliápolo já estão controladas pelos russos? Eu disse, nananina, não estão, não senhora. A minha informação que eu tenho é do exército ucraniano que está lá, e era verdadeira essa informação. Nunca recebi uma informação falsa deles. Sempre que a Rússia conquistava alguma coisa, eles me confirmavam, não só para mim, né? Então é um povo mais honesto do que aqueles que dão notícias falsas, como a Rússia sempre dá. Bom, mesmo enfrentando 5 exércitos russos, as brigadas aerotransportadas da Ucrânia, que reforçaram aquela região, não sei se vocês lembram, eu falei isso, que vieram para reforçar a região, utilizaram também táticas de infiltração furtiva para libertar cidades, né, na região ali e libertar vilas e travar o avanço dos russos. Assista este vídeo até o final, você vai gostar, tenho certeza, e vai descobrir detalhes que a gente faz tempo que não fala da região da Zaporizhia, detalhes ocultos até, desta operação militar, que, na meu ver, é muito brilhante da Ucrânia, que mudou os rumos do conflito ali na região sul da Ucrânia. Peço para você que gosta da verdade, inscreva-se no canal, logo ative o sininho, deixe o seu like estratégico a todos vocês que peço que façam isso, compartilhem o vídeo e comentem sobre essa inteligente estratégia da Ucrânia para superar a força bruta da criminosa Rússia. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A ofensiva ucraniana na linha de frente. O exército da Ucrânia conduz uma das operações militares mais discretas, segundo eles mesmos dizem, né? Disseram para mim, letais e eficientes de toda a guerra contra as forças da Rússia, ali na região de Zaporizhia. Nos últimos 6 meses, ou seja, praticamente esse ano, as tropas ucranianas iniciaram uma ofensiva terrestre ao longo de uma linha de frente com aproximadamente 50 quilômetros de largura. Mas nós falamos bastante aqui sobre essa situação ali no sul, né? Com os avanços e a libertação de muitas vilas que a Ucrânia conseguiu, vindo já da região da província de Dnipropetrovsk. Tenho certeza que os que têm acompanhado a gente sempre, eles vão lembrar disso. O objetivo principal, na realidade, é recapturar de forma gradual todas as vilas, assentamentos estratégicos que haviam sido perdidos para a Rússia no ano passado, ainda no ano anterior, de 2025. E está conseguindo, porque essa operação continua ainda. O especialista internacional em inteligência de fontes abertas é um francês, Clément Molin, lê em inglês, Molin, escreve Molin, mas parece que lê Molin, né? Se não lê assim, peço desculpa, mas alguém me disse que lê assim, né? E é Clemente escreve, né? Clément Molin, vou ler como está escrito. Revelou detalhes profundos sobre a evolução desses combates. A operação permaneceu oculta do grande público devido à ausência total de declarações oficiais do comando ucraniano e à escassez de vídeos nas redes sociais. Não se faziam vídeos sobre isso. Aqueles que acompanham o exército ucraniano, que fazem os vídeos na linha de frente, foi pedido a eles que não fizessem vídeos. A Ucrânia não queria e tomaram muito território da Rússia, da Ucrânia, né? Mas que retomaram de volta para a Ucrânia. No início de 2025, o exército da Rússia havia dobrado o seu ritmo de avanço territorial em comparação com 2024. Os sucessos mais perigosos conseguidos pelos russos não foram registrados na região de Donbass, como muitos acham e a propaganda russa falava. Porque eles queriam Donbass e querem Donbass, né, como prioridade, mas sim no setor sul do teatro de operações. As tropas russas capturaram a localidade de Velika Novosilka
e lançaram imediatamente uma grande ofensiva ao norte, em direção a Comar, e a oeste em direção a Uliápole. Naquele momento da guerra, a situação defensiva da Ucrânia estava num estado crítico de alerta, né? Eles não estavam, parece-me, com muita musculatura e com as munições, foguetes, mísseis e munições em geral de artilharia dos americanos atrasando. E da Europa também. As linhas de defesa ucranianas voltadas para o setor sul foram rompidas pelo flanco leste pelas colunas mecanizadas da Rússia. Então isso de fato aconteceu. Com esse movimento, as tropas russas começaram a se aproximar de forma perigosa e gradual da importante cidade de Zaporizhia. Estou fazendo uma retrospectiva, né, para vocês entenderem como que está a situação agora. Devem ter muita gente nova no canal que não ouviu eu falar isso há 1 ano, 2 anos atrás, em 1924 e 1925. Com esse movimento, as tropas russas começaram a se aproximar então. E Zaporizhia é um centro industrial, né? E logístico, muito importante para a Ucrânia, esse centro industrial, né? E conta com uma população estimada de aproximadamente 800 mil, eu diria entre 700 e 800 mil, talvez tenha 800 mil. Agora, na época da guerra, deve ser bem menos, né? Uns 30% que normalmente dessas cidades maiores, eles debandaram já no começo da guerra, foram embora. Então, talvez uns 30% a menos. Muitos analistas internacionais previam a queda iminente de Pokrovsk, que é lá no leste, Ternovatoi e na região fortificada de Orekho, logo após a perda de Uliápole. Os relatórios indicavam que o exército da Rússia alcançaria a periferia e os arredores de Zaporizhia até o encerramento daquele ano. A realidade no terreno, após 7 meses, mostrou que a situação da Rússia permanecia completamente paralisada e inalterada. Não conseguiram furar nenhum bloqueio das tropas ucranianas. Ficaram longe, né? As forças da Rússia continuam totalmente bloqueadas, até hoje, impedidas de avançar no setor localizado a oeste de Uliápole, que eles queriam ir tomar Uliápole. Não tomaram, não entraram, alguns pequenos grupos de infiltração entraram, relatei isso também, mas foram eliminados. Na realidade, esses grupos de infiltração, quem manda infiltrar, os militares russos, acho que vão recrutas junto, pessoas com pouca experiência, mas mesmo aqueles com mais experiência não sentem que isso é uma missão suicida. Mas sempre tem sido uma missão suicida. A maioria não sobrevive. Os russos perderam uma quantidade significativa de território mais ao norte, com o avanço ucraniano, o que interrompeu de forma definitiva a capacidade ofensiva da Rússia. E a tática de infiltração e o bloqueio do exército da Rússia, vou falar disso agora ali na região. Esta grande operação ucraniana, que começou a fazer a contraofensiva contra a Rússia, sem grandes divulgações, e o exército da Rússia operando com 5 exércitos de armas combinadas e um corpo de exército inteiro, então tinha gente ali que nem em Pokrovsk tinha, eles não conseguem entrar, não conseguem tomar Pokrovsk inteira, né? Já tinha 170 mil homens em Pokrovsk, já morreu tanta gente ali que não sei se não foram 170 mil e a gente nova que está ali. Mas não tem mais 170 mil ali, tá? Tem bem menos. A reação da Ucrânia começou em fevereiro com o envio emergencial de várias brigadas aerotransportadas de elite para o setor ali, dessa parte do conflito, né, da guerra. Sob a cobertura visual de um denso nevoeiro, porque ainda estava frio, o inverno em fevereiro, né? A neve já estava escasseando, mas é uma região fria. E mesmo a primavera é fria muitas vezes na Ucrânia. E os soldados ucranianos lançaram, cobertos sob o manto do nevoeiro, um contra-ataque mecânico veloz. Mecânico o que é? Tanques de guerra e blindados para transportar tropas. Que é a infantaria embarcada. E a infantaria veio embarcada, ela desembarcou nos assentamentos em disputa e se posicionou atrás das linhas dos primeiros grupos russos que tentavam invadir outras aldeias mais à frente. O que aconteceu? A Rússia estava em algumas aldeias que ela tomou. Eles não fizeram linha defensiva para o lado da Ucrânia. Não sei o que houve com eles. Não sei quem comandava isso. A Ucrânia, quando viram ele, estava com os tanques e blindados dentro e os ucranianos descendo dos blindados, mandando bala neles e atirando com os canhões dos tanques. Os russos se apavoraram. Vocês lembram que eu dizia? Eles fugiram de maneira desabalada. Não fizeram uma tentativa, porque eles estavam
como moradores lá praticamente, morando naqueles escombros, e quando viram surpresos, na maioria das vilas, as tropas ucranianas já estavam dentro. E aí, qual é a saída? Fugir o mais rápido possível na direção onde estava o exército russo mais para trás, na retaguarda. E muitos perderam a vida ali também, muitos ficaram gravemente feridos, e os que puderam sair, saíram. Mas não foi muita gente que saiu, não conseguiram. As vilas foram libertadas uma a uma pela Ucrânia, enquanto as unidades táticas ucranianas se infiltravam mais em direção ao sul. Então as tropas começaram daí de caminhar em direção ao sul. Em março, as forças ucranianas consolidaram posições defensivas robustas a leste e a oeste da localidade de Opsiniuka. Esta manobra bloqueou o avanço projetado pela Rússia para capturar os eixos de Pokrovsk, Ternovatoye. O comando da Rússia reagiu enviando várias brigadas e divisões de fuzileiros navais, além de unidades do Corpo de Exército Russo número 68. Em abril, as brigadas de assalto aerotransportadas da Ucrânia foram redistribuídas ao norte com a missão de avançar sobre Komar. Este reagrupamento ucraniano impediu que a divisão de tanques da Rússia de número 90, uma divisão de elite de tanques, enviasse reforços para a frente de Dobropilha, que eles estavam tentando pegar ali na direção, na linha ali em Pokrovsk, né? Próximo a Pokrovsk, ou seja, na província de Donetsk, na direção norte. O terreno cortado por vários rios, principalmente o rio Volcha, impedia grandes manobras mecanizadas de lado a lado. Pequenos grupos de infantaria da Ucrânia avançaram de forma obstinada através do terreno em direção à linha de defesa natural do rio Mokry Yali. O silêncio informativo e fracasso da logística da Rússia. Mesmo operando por 8 meses consecutivos na área, as forças da Rússia fracassaram em estabelecer posições defensivas seguras. Em algumas vilas não havia posições defensivas. Eles estavam dentro, mas estavam nos porões, andando lá nos escombros de uma maneira geral. A extensa rede de rios da região destruiu a capacidade logística e de reabastecimento dos comboios russos. Essa logística, a Rússia é mal de logística. Ela está dando problemas para a Rússia desde o início dessa segunda fase da invasão. O tamanho reduzido das vilas locais impedia que a Rússia concentrasse grandes agrupamentos de blindados sem ser detectada. Então, as vilas eram muito pequenas, eles não conseguiam esconder os blindados dentro das vilas. E as unidades da Ucrânia se aproveitaram disso para atingir a retaguarda russa de forma furtiva no rio Mokry Yali. Um absoluto e rigoroso silêncio informativo foi imposto pelo comando militar da Ucrânia para proteger a segurança dos soldados. Ninguém filmava, né, e uma série de outros silêncios, ninguém podia dizer nada, porque os russos assistem às redes sociais também, principalmente as locais dos ucranianos, dos soldados, daqueles que têm redes sociais que estão acompanhando a linha de frente. Os russos tentam ocultar a gravidade de suas perdas, enviando equipes suicidas para realizar missões de impulso da bandeira, ou seja, para chegar lá, o que é impulso da bandeira? Hastear uma bandeira e fugir. Né? Só que todas mostraram-se missões suicidas. Eles muitas vezes hasteavam a bandeira, mas eram em seguida, 5, 10 minutos depois, eles eram mortos, eram eliminados. Por que isso? Porque eles chegavam e já mandavam para alguém no quartel-general deles, ali na linha de frente, na retaguarda. O cara pegava e postava na rede social. E a Ucrânia estava vendo. Opa, os caras estão ali. Calculava ali onde é que estão as nossas tropas mais próximas, avisava o destacamento ucraniano que se dirigia atrás deles. E só existia uma rota para voltar para a retaguarda. E a Ucrânia entrou nessa rota atrás, entrava em combate com eles e ia eliminando. Baixas russas, quase 100% em todas essas infiltrações. Então, e esses soldados russos, eles correm até a vila de Iskra, por exemplo, para hastear a bandeira da Rússia antes de serem eliminados, criando uma falsa ilusão de controle. Então aí o Putin lá dizia, passava para o mundo, para Donald Trump, olha, estamos conquistando, olha essa localidade, olha Uliápolis, chegaram a hastear uma bandeira em Uliápolis. Os ucranianos foram lá, tiraram e eliminaram todos. Não tinha muita gente, em Uliápolis, acho que tinha uns 10 pessoas, uns 2, 3 grupos que totalizavam 10 pessoas, e expulsaram eles ali. As forças ucranianas alcançaram os arredores de Komar e prenderam metade das capacidades de combate da divisão de tanques da Rússia. A Ucrânia mantém o controle absoluto de um trecho crucial da chamada Nova Linha Donbass,
já por 10 meses consecutivos. Ao retornar de vilas ao sul, foi confirmada pela mudança de coordenadas dos ataques aéreos russos, que recuaram, inclusive. A operação garantiu tempo precioso para a Ucrânia fortificar as defesas na direção de Pavlograd e danificar o poder de combate na Rússia. Pavlograd já é ali em cima, em direção a norte, próximo ali na região já é em Dnipropetrovsk. E para nós concluirmos a operação silenciosa executada pelas Forças Armadas da Ucrânia, mais uma vez é uma demonstração de bravura, porque da infantaria, principalmente ucraniana, que ia embarcada, desembarcava, enfrentava, corria atrás dos russos. Eu acho que o exército ucraniano tem se havido muito bem nesse aspecto, já desde o ano passado. Ao frear 5 exércitos russos, proteger a cidade estratégica, que é a capital da província de Zaporizhia, a cidade de Zaporizhia, proteger Uliápole, manter Uliápole. A Ucrânia quebrou a espinha dorsal da ofensiva russa no sul. Não teve mais, teve algumas escaramuças, mas nada sério como eles estavam tentando fazer. E a Ucrânia continua indo em frente, essa ofensiva, que está mais silenciosa, ela continua avançando com força total naquela região e com combates programados, segundo os oficiais do exército ucraniano, para o verão e para o outono agora, né? E para o verão e para o outono. Então a coisa ali continua e os russos não têm força para segurar os ucranianos ali. É assim que está a situação, naquela região sul. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.